Olá pessoal, aqui é o professor Washington e a gente vai retomar a nossa discussão sobre cultura. Bom, dito de forma muito simples, a cultura ela serve, né, como um conjunto de ela é um conjunto de criação do ser humano, um conjunto de percepções, de construções, sejam elas materiais ou imateriais, que o ser humano fez, ao longo do tempo e do espaço, e que refletem essa relação entre o homem e o meio ambiente, o homem entre si, e para além das relações sociais e das relações de trabalho, ela compreende também as relações artísticas, relações espirituais, filosóficas e assim por diante. Bom, dentro de uma linha da sociologia, há uma interpretação ligada à sociologia que estuda a relação entre cultura e ideologia. Quando a gente fala de ideologia, daqui pessoal, a gente usa a ideologia dentro da vertente marxista, tá bom? Que ela poderia ser definida como uma falsa consciência da realidade social. Então é uma forma equivocada de se interpretar o mundo e as relações humanas entre si e com o mundo. E essa consciência, essa mesma consciência falsa, ela é determinada pela realidade social. Ou seja, é a sociedade, mais especificamente um grupo dominante, cria uma versão, digamos assim, que eles consideram adequada da realidade e impõem ela de cima para baixo. E essa ideologia, pessoal, segundo Marx e Engels, ela serve para mascarar, ou seja, para falsificar as relações de exploração na sociedade. Então, por exemplo, quando se fala tal pessoa não se esforçou o suficiente para conseguir ascender socialmente, de acordo com a interpretação marxista, essa frase ela mascara uma realidade que é a realidade que nem todo mundo tem as mesmas oportunidades. Logo, aqueles que têm maior acesso a, por exemplo, educação, uma boa universidade, uma boa rede de contatos profissionais, em teoria, ele tem mais chances do que uma pessoa que não tem essas mesmas vantagens. Então, simplesmente dizer que um foi mais competente e outro menos competente não responde à pergunta. Veja bem, os dois podem ser igualmente competentes. Mas se eles não têm a mesma oportunidade, então não dá para dizer que eles têm igualdade de competição. Então é nesse sentido que a ideologia, de acordo, mais uma vez explicando com Marx e com Engels, ela mascara a realidade. Ela é uma falsa consciência. Ela oferece uma falsa interpretação para que as classes dominadas não se revoltem com as classes dominadoras. Essa é a interpretação clássica do marxismo. E quando muitos pensadores tentam entender a cultura, tomando ela como parte de um processo, como uma parte maior da ideologia, uma relação de mútua influência, muitos desses pensadores vão dizer que a cultura ela reproduz a ideologia. Pelo fato de ter relações muito próximas, as duas quase que se confundem. E a ideologia, portanto, ela, por meio da cultura, ela naturaliza, reparem bem, naturaliza entre aspas, o mundo social. Ela transforma em natural o que é uma construção social. Aí, essa é a grande questão da ideologia. É transformar em natural aquilo que é social. Bom, a desigualdade biológica, de fato, ela existe. Tem pessoas, por exemplo, que têm mais facilidade com esportes do que outras. Isso não é, em si, um problema. O problema é quando há uma sociedade fundada na desigualdade social
e a cultura acaba mascarando essa desigualdade. Então, por exemplo, é muito comum, e a gente já vai ver daqui a pouco, o desprezo cultural, dizendo que pessoas com conjunto de expressões culturais são menos ou mais inteligentes do que as outras. A expressão cultural é menos ou mais inteligente e sofisticada. Para o que nos interessa aqui é que a cultura e a ideologia ela oferece o que o Marx e o Engels também vão chamar de reificação. Reificação aqui é um endurecimento na consciência. Consciência é essa nossa capacidade de interpretar o mundo. Porque ela torna o sujeito incapaz de interpretar a realidade social. Então esse mesmo sujeito torna-se incapaz de compreender o mundo tal qual ele é. Ele interpreta o mundo de forma inadequada e falsa. A ideologia, por exemplo, aponta e a cultura acaba fazendo esse papel, levando-se em consideração que nós temos uma indústria cultural hoje em dia, já vamos falar um pouquinho sobre esse termo. Essa mesma produção cultural acaba induzindo as pessoas a olharem para outros lugares menos importantes. A cultura do sucesso, muitas vezes a todo custo. A cultura do fracasso, de chamar pessoas que não conseguem de fracassados. Então a cultura da aquisição de dinheiro, da aquisição de fama, como se isso por si só fosse importante. Então a gente vê que essa cultura trabalha no campo da ideologia. Por quê? Porque ela direciona a atenção das pessoas para lugares menos importantes. E com isso desvia o foco de questões mais importantes. Bom, ao longo da modernidade, e em modernidade a gente pode falar dos últimos 400, 500 anos, começou a se desenvolver um modelo de elevação cultural, ou seja, um modelo de cultura que seria tido como mais sofisticado e melhor, que representasse melhor a capacidade humana de criar coisas complexas, a capacidade humana de criar coisas sofisticadas. Ora, essa é uma cultura que está muito ligada ao contexto capitalista europeu. E é uma cultura predominantemente da classe dominante. E aqui a gente já apresenta o conceito de cultura erudita, tida como clássica, sofisticada, como um modelo a ser seguido. Ora, se é um modelo a ser seguido, tudo aquilo que não se enquadra torna-se um modelo do que é, abre aspas, errado, feio, atrasado. Aí é importante a gente pensar que o conceito de cultura erudita e também de cultura popular que a gente vai ver não está ligado à sofisticação da produção cultural em si. Ela está ligada a questões de classe, ou seja, quem produz e para quem produz. Então reparem, a classe dominante ela cria a sua versão da realidade, né, a sua ideologia, e cria também um modelo de arte a ser tido como o melhor. Bom, em contrapartida, a cultura popular ela é atribuída às classes mais baixas. Então reparem como é que tem um jogo de espelho aqui. O que é certo e errado? Certo, sofisticado, belo e assim por diante é a cultura erudita produzida pelas classes dominantes. É menos sofisticada, não oficial, selvagem, emocional, não escrita, simplória. Tudo isso está ligado à cultura popular.
Então reparem, o local da cultura popular é a rua. O local da cultura erudita é o teatro. A cultura popular, ela é, em geral, transmitida de uma geração para outra de forma oral, enquanto a cultura erudita, ela é transmitida por meio de livros. Então, a gente vê que é uma discussão que ela está muito menos ligada à sofisticação e muito mais ligada à questão de classe. Mesmo porque, na prática, muitas vezes cultura erudita e cultura popular se confundem. Então, ritmos, expressões culturais, artísticas em geral, podem em uma determinada época serem tidas como vulgares e populares e alguns anos depois, algumas décadas depois, podem ser tidos como símbolo da cultura elevada. O samba, por exemplo, que inicialmente era tido como uma expressão de criminosos, uma expressão cultural de criminosos. Ora, era um ritmo musical apenas, mas porque era produzido pelas chamadas classes perigosas, não era tido como oficial, logo era perseguido. Com o passar do tempo que vai havendo uma, abre aspas, domesticação do samba, e aí o samba vai deixando de ser uma expressão cultural supostamente vulgar para se tornar uma produção cultural sofisticada. Então reparem, o ritmo permanece o mesmo. Em geral, as pessoas que produzem são as mesmas. É claro que muda um pouco de época para época. Mas hoje ele é tido, né, principalmente um modelo de samba mais antigo é tido como referência da cultura brasileira, enquanto outros modelos musicais não têm essa questão de ser ainda tido como um modelo aceitável. Bom, e com isso surge o que muitos pensadores vão chamar de indústria cultural ou cultura, e que a indústria cultural ela é baseada na chamada cultura de massa. E o que é uma cultura de massa? Olha, a cultura de massa ela é típica do século XIX, porque ela nasce em uma época em que as pessoas vivem em aglomerados urbanos. Então, dentro da própria lógica capitalista, é necessário educar, ainda que minimamente, esses trabalhadores. Ora, a cultura é uma forma de educação. Então, cria-se uma fusão, um meio termo entre a cultura erudita e a cultura popular, para criar o que muitos chamaram de gosto médio. É um gosto que seria mais ou menos ligado a todos os grupos. Um meio termo. O problema é que esse gosto médio ele só existe na teoria, ele não existe na prática. Porque as pessoas tendem a gostar de coisas diferentes. Então reparem, a cultura de massa está ligada a vender um produto que supostamente agradaria aos grupos, às classes mais altas e também às classes mais baixas. Por exemplo, a literatura é uma típica expressão de cultura de massa. Por quê? A literatura antes do século XIX ela era muito restrita, um livro circulava muito pouco porque havia pouquíssimas pessoas alfabetizadas. Só que a partir do século XIX, na Europa, mas também nos Estados Unidos e em outros lugares, a educação se transformou em uma meta, ou seja, educar a população se transformou em uma meta de muitos estados, de muitos governos. Não é à toa que é nesse século XIX que nasce a escola pública. Então nós vamos educar massas. Agora o processo educacional não é feito mais por um tutor ali que dá aula para dois, no máximo 3 alunos. Agora não, nós colocamos 30, 40 alunos dentro de sala de aula, tal qual uma fábrica, porque eu preciso alfabetizá-los em grande escala,
porque o mundo capitalista precisa de trabalhadores educados. E a cultura acaba também se tornando um produto a ser consumido. E com isso terminamos aqui a parte de ideologia e cultura de massa.